Sextou, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao TBC Esporte desta sexta-feira, 19 horas em ponto. Estamos começando mais uma edição do nosso querido programa para você ficar bem informado. E hoje, mais uma vez, em conjunto com a TV Alego, também com a RBC AM 1270, RBC FM 90,1. A apresentação hoje é minha, Vitor Monteiro, e quem me acompanha nesta sexta-feira, Daniel Santana, Rupert Nickerson e Dante Keller. Boa noite, Daniel Santana. Boa noite, Vitor, Pet, Dante, amigos de casa. Hoje o Goiás tem mais uma batalha para tentar começar a sua retomada, a sua recuperação no campeonato. Para mim é um jogo muito difícil, mas que o Goiás precisa urgente, imediatamente, começar a ganhar, começar a somar pontos, porque no caminho que está indo até agora, o futuro é incerto e duvidoso para o time esmeraldino. Boa noite, Rupert Nickerson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite a você de casa. Boa noite ao Daniel, ao Dante. E que a sexta-feira, que o sábado, que o domingo, que esse final de semana possa ser maravilhoso para o futebol goiano. Com o Goiás hoje, o Atlético amanhã e o Vila no domingo. Semana tivemos muitos jogos e na sexta-feira é claro que tem jogo também, né, Dante Keller? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, Daniel, Rupert, amigos ligados na TV Brasil Central. Eu tenho feito boletins diários na RBC FM e nós anunciamos e divulgamos jogos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e na próxima segunda também. Então é jogo todo dia e é bom que tenha jogo todo dia porque o calendário ficou muito afunilado com essa pandemia e graças a Deus o futebol voltou sem grandes problemas e isso já é um bom alento. Tá aí, convido você a participar com a gente pelo nosso WhatsApp, tá aí na tela para você, 6292298580. Pode mandar seu recado, já estou com o celular em mãos aqui para a gente acompanhar e debater muito, falar muito dos assuntos que vão agitar esta sexta-feira aqui no TBC Esporte. E é claro, o primeiro assunto, como os nossos queridos comentaristas já destacaram, o Goiás, que entra em campo daqui a pouquinho, 8 da noite no estádio da Serrinha, estádio Ailê Pinheiro, fechando a 16ª rodada da Série A. Goiás enfrenta o Bahia, confronto muito importante, e é exatamente lá para a Serrinha, para o estádio Ailê Pinheiro, que nós iremos a partir de agora com a nossa querida Thaís Freitas, nossa companheira. Tá aí já no campo, Thaís. Boa noite para você, seja bem-vinda. E como que tá o clima aí na Serrinha? Confiante para uma vitória do Goiás contra o Bahia? Oi, Vitor, boa noite para todo mundo aí do TBC Esporte. Estou aqui, ó, já no campo sagrado. Hoje, daqui a pouco, a bola vai rolar às 8 da noite, entre Goiás e Bahia. Clima de confiança, sim, para o time esmeraldino. Afinal de contas, é o jogo da vida, podemos assim dizer. Já não vence há 5 jogos, vem de 4 derrotas consecutivas. O técnico Anderson Moreira ainda não conseguiu vencer desde que voltou para a equipe do Goiás. Então, assim, uma partida que com certeza vale muito. Eu já tenho as escalações aqui para falar para vocês. Vou procurar aqui só um ponto de apoio para me ajudar. Eu estou com tudo aqui na mão, Vitor, daquele jeito. A gente tem o Goiás escalado com o Tadeu, Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e o Caju. No meio-campo vai entrar o Shailon, o Ariel Cabral, o Ratinho, Vinícius Lopes, Rafael Moura e Queco. Nessa equipe, as novidades foram o Ratinho, que entrou no lugar do Breno. O Breno está cumprindo aquele protocolo de concussão, né? Ele fraturou o nariz, levou uma pancada muito forte na cabeça na partida contra o Flamengo. Então, vai ficar fora de 5 a 7 dias para poder se recuperar. Provavelmente deve voltar para a partida contra o Botafogo. E o desfalque agora de última hora foi o Daniel Bessa. Ele chegou aqui no estádio, entrou ali para o vestiário, ficou ali, mas sentiu muito cansaço, ele está sentindo muito desgaste pela sequência de jogos e foi cortado ali no vestiário mesmo agora, dando lugar, foi cortado ali no vestiário agora, dando lugar então ao Ariel Cabral. Essas são as novidades na equipe do Goiás. O Bahia também já está escalado, Vitor, eu vou falar aqui para você. Bahia vem com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba, o Gregory de capitão, Elias, o Daniel, o Clayson, o Rossi e o Gilberto. Então essas são as duas equipes que entram em campo daqui a pouquinho aqui no estádio Ailê Pinheiro.
Perfeito, Thaís. Agora passando a bola para vocês, Dante já sinalizou aqui que tem um questionamento para Thaís. Diga lá, Dante. Ô, Thaís. Fala, meu amigo Dante. Oi, Thaís. Oi. Quer te dizer que seus meninos estão aqui sentindo a sua falta, viu? Mas quero te fazer uma pergunta diante de uma colocação. O Goiás conseguiu um time bastante aguerrido contra o Flamengo. E isso trouxe uma certa tranquilidade. O grupo está menos carregado. O grupo, você que convive com os jogadores, sentiu que os jogadores estão mais leves para esse jogo, embora muita gente coloque que há a obrigação de vencer, mas além da obrigação de vencer, eu vejo que há mesmo uma necessidade de lutar pela vitória. Com certeza, viu, Dante? O clima aqui é outro, o pessoal está mais confiante, vai ganhando aí uma sequência de jogos sob o comando do técnico Enderson Moreira. Chegaram também reforços que se conhecem, que já trabalharam com o treinador, inclusive o Ariel, que vai ter oportunidade de já estrear aqui. Então, eu senti que eles estão mais para cima, assim, e viram que a atuação melhorou, que eles têm condições. Então, dentro de casa, o clima é de fazer algo diferente, de conquistar a vitória que está faltando para dar a confiança que resta para o time reagir na competição. Esse é o clima que a gente tem, sim, aqui dentro, tá? Beleza, então, Thaís, agradecendo muito sua participação e desejando sorte ao Goiás, que daqui a pouco tem esse duelo importantíssimo contra o Bahia aí na Serrinha. Tá joia, gente. Beijo, Vitor. Cuida dos meninos aí, hein? Pode deixar. A gente vai te substituindo aqui. Pessoal, começando, Rupert, com você, Goiás com Ariel Cabral como uma das grandes novidades. Chegou, foi apresentado ontem e essa mudança de última hora sem Daniel Bessa, entra Cabral. O Goiás também não conta com o Breno, né? Como a Thaís bem destacou, cumprindo esse protocolo de concussão, teve uma pancada no jogo contra o Flamengo. Te agrada essa escalação do Enderson Moreira? Agrada a condição do Ariel Cabral estrear no time do Goiás? É um jogador guerreiro. Na própria entrevista coletiva dele, na apresentação, disse que veio para assumir o lugar de titular no Goiás, veio para botar muita vontade no meio-campo do Goiás. Esperamos que ele comece com essa vontade hoje no jogo contra o Bahia. E um detalhe que eu achei estranho é que o Fernandão veio contratado para assumir a posição ali de goleador, de fazer gols, tudo. Ele não vai para o jogo. O Fernandão podia muito bem assumir o lugar do Rafael Moura. Eu acho que o Rafael, pela moral que ele tem junto à diretoria, pela moral que ele tem no Goiás, ele pode estar jogando mal, mas dificilmente ele vai deixar o time do Goiás. O Enderson vai ter que arrumar um outro lugar para colocar o Fernandão no time esmeraldino. Dante, quero saber de você. A Thaís falou, clima de confiança, que o Goiás vai conseguir iniciar essa reação daqui a pouco contra o Bahia. Fernandão fica no banco, o Salazar também pela primeira vez relacionado fica no banco. Escalação do Enderson te agrada, o Caju como titular na esquerda em vez do Jefferson. Até porque não tem um outro jogador para a esquerda. O Jefferson não foi tão bem assim quando atuou nas últimas oportunidades. E o Caju está precisando, assim como os demais jogadores do Goiás, jogar com mais confiança. É isso que eu espero do Enderson Moreira, dar uma certa confiança e tranquilidade para esses jogadores, porque do lado de fora eles recebem muita pressão, muita colocação de obrigado a ganhar. E eu acho que mais que obrigado a ganhar, o Goiás é obrigado a lutar pela vitória, se ela vier bem. Então o que eu espero do Goiás? Eu vejo outros times jogando, como eu vi ontem, o Bragantino, o RB Bragantino, os jogadores tocam a bola com tranquilidade. Os jogadores do Goiás não, a bola queima no pé deles, porque não está havendo tranquilidade. Com esse volante argentino que chegou agora, eu espero que ele dê mais tranquilidade ao time. Deixa eu já mandar um abraço de imediato, porque fique à vontade. Está lotado aqui. Luiz Augusto Pampinha, aquele abraço, meu amigo, meu padrinho. Daniel, quero saber de você, é algo que você tem cobrado muito do Goiás, né, nos nossos programas, essa vontade, aquele algo a mais, aquela raça. Isso é o diferencial para o Goiás conseguir um bom resultado hoje? É o diferencial para o Goiás conseguir um bom resultado e para poder, como eu disse aqui no meu destaque inicial, começar a retomada no campeonato. Eu já vou começar discordando do Dante aqui. O Goiás tem obrigação de ganhar sim, porque se o Goiás não ganhar, o Goiás vai cair, Dante. O Goiás precisa ganhar. Lutar pela vitória é muito bonito, se esforçar, mas o Goiás precisa de vitória, o Goiás precisa de pontos. O Goiás tem 9 pontos, é o último colocado do campeonato, jogando em casa contra o Bahia. Se o Goiás não ganhar, vai ganhar de quem? O que eu coloco, Daniel, talvez você não tenha entendido, vou tentar explicar, não, vou tentar ser mais didático. Fica à vontade. Eu acho que a pressão só atrapalha. O conforto ajuda.
a que os jogadores mostrem seu verdadeiro futebol. Essa pressão de uma faca no pescoço não dá tranquilidade para tantos garotos em campo poderem atuar como eles podem atuar. Então, eu tento ajudar colocando, lutem para vencer, deixe que o resto se encaminha. O Goiás é o último colocado com 9 pontos, o Bahia está abrindo a zona de rebaixamento com 15 pontos. Então, 6 pontos separam as duas equipes. Rupert, nesse momento do Goiás de pressão, 4 derrotas consecutivas, ainda não venceu com o Enderson Moreira no comando. É melhor enfrentar uma equipe em uma situação também baixa, o Bahia também na zona de rebaixamento, porque a pressão está um pouquinho dividida? É melhor enfrentar o Bahia nessa situação, Vitor. E um detalhe, se o Goiás não vencer hoje, aí pode fechar a conta. Pode fechar a conta, porque aí vai ser difícil demais, porque ele vai correr naquele desespero em busca de vitórias, e aí começa a enfrentar times maiores que ele, a situação vai ficar pior ainda. Então hoje é o dia do Goiás vencer. Hoje não tem para onde fugir. O Goiás tem que vencer o Bahia para não sofrer no futuro, para não sofrer daqui a 2 rodadas. Você mesmo já colocou tá muito que são cedo, 6 não? pontos. Não acho que está sabe cedo. o que eu desculpa, Daniel, Sim. assim, o que é vencer de qualquer jeito? Isso que eu gostaria de saber. O que é vencer de qualquer jeito? É pegar Meter a bola para dentro, Dante. Mas Chegar lá, jogar, botar à vontade, meter a bola para dentro. E combinou Tem que com ser o Bahia? desse jeito. Não tem que combinar, tem que Combinou jogar. com o Bahia? Futebol não é assim. Todo mundo quer vencer. Agora, de qualquer jeito, não se vence. Vence. Se o time quiser, Sim, então vence. tá bom. Vou te Eu explicar o passa que é por cima e vencer, vai vou te explicar embora. o que é Por vencer de favor, qualquer eu não jeito, consigo. Dante. Vencer de qualquer jeito é ou jogar bem, vencer, ou tomar uma postura profissional e mudar as coisas. Porque se você não mudar agora, o Goiás vai cair. Sim. Então, se não vencer, tem que mudar. Tem que sair Rafael Moura, tem que sair... Vamos falar do melhor jogador do Goiás nesse campeonato, o Tadeu. Alguma coisa tem que mudar. O Goiás contratou. O Ariel contratou o Fernandão, o Rupert falou. Por que o Fernandão não está jogando nesse... Por que o Fernandão não está jogando esse jogo? Então, o que vocês estão colocando vão de encontro ao que tudo que o futebol não pede. Mudança toda hora, falta de entrosamento, tirar o melhor jogador do time. Eu não estou entendendo. Tirar o melhor jogador do time. Então, tudo que o futebol pede é sequência de trabalho, de treinamento. Quem é o melhor jogador do time hoje? Ele falou o Tadeu. não, o melhor jogador de um time que tem 9 pontos em 14 jogos. 14, né? Olha, Isso, o Goiás tem 13 jogos, né? O Goiás 13 jogos. perdeu para o Flamengo e eu estou sentindo que a confiança, tanto que foi a pergunta que eu fiz para a Thaís, eu estou sentindo que o Goiás, mesmo perdendo para o Flamengo, o poderoso Flamengo no Maracanã, o Goiás já se desempenhou bem mais e os jogadores vão mais maneiros hoje porque eles lutaram, honraram e deixaram sangue dentro do campo. Eu acho que eles vão mais maneiro hoje, muito mais maneiro que essa negócio. Vai ganhar. Olha como é que é o negócio? Vai ganhar, hein, meu? Ou ganha, ou... Né? Aí o Bahia, não existe. Eu É acho, isso, eu acho que a própria... Futebol não é assim. Acho que a própria torcida do Goiás já deu uma resposta essa semana que não concorda com isso. A Ninguém torcida concorda. foi cobrar... Não, você está dizendo que o Goiás está tudo bem. Eu falei isso? Olha, você falou que tem que jogar, tem que se esforçar. Então eu falei isso. Gente, eu queria pedir desculpa para vocês se eu falei isso, que eu imagino que eu tenha falado outra coisa. Desculpa para todos O que é se vocês. esforçar, então, Dante? Eu vou fazer a pergunta Lutar, reversa. fazer o que fez E se contra o perder, Flamengo. e se perder, tá tudo bem? Ué, não tá tudo bem não, mas E vai pro o lado que do prédio? faz? Você quer que eles se matem? Não, o que faz? Mas você tem um elenco, você tem jogadores, você tem que tentar mudança, você tem que contratar. A diretoria está lá para isso, é para mudar a situação, não para deixar o Goiás cair. Olha, Agora, eu todo não jogo, sou de o incentivar esse Enderson tipo de Moreira, coisa. após a partida, Dante, Daniel, Vitor, ele vem, o time teve um crescimento, o time teve um crescimento. Ué, teve um crescimento e a vitória não vem. E o time não vence. muito vazio Que isso, né, crescimento cara? é esse, gente? Você O não time viu tem um crescimento com Você não viu vitória. o crescimento contra o Flamengo? Eu vi, mas peraí, eu tenho que ter um crescimento com vitória. O Goiás precisa de vencer, porque senão daqui a pouco, aí pronto, nós vamos estar todo mundo da segunda divisão aí, ó. Mas pra fechar o assunto Goiás. O Anderson gosta muito de falar que ele não é mágico. Que ele chegou agora, que ele não teve tempo, não tem como fazer mágica. Olha, o Goiás não precisa de mágica, o Goiás precisa de treinamento, precisa de como? jogador e precisa de conseguir vitórias. Mas o povo Goiás não tem deixa. que vencer urgentemente. O povo não deixa o Goiás treinar. Ah, por que o povo não deixa? Torcida vai lá e povo bota entra a em mão na campo. cara dos jogadores. A Muita culpa é gente... da torcida ou da diretoria que deixou a torcida entrar? A culpa é de todo mundo. Ou alguém está isento ali? Não, Ou a torcida ou a diretoria tem alguém isento. A torcida do Goiás não entrou sem ser convidada ali. Mas estava certo?
Não, ela fez o que achou que estava certo, mas Achou, a responsabilidade mas é da assim. diretoria que abriu as portas. Olha, jogador de futebol é profissional, é ser humano. Ele vai conseguir desempenhar a sua função com tranquilidade. É com tranquilidade, é no caminho das leis da vida. Sem tranquilidade, com desespero, ninguém vai bater nem no Bahia. Assunto Goiás está quente, daqui a pouquinho eu quero saber de vocês palpite para o jogo. Inclusive, você também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, está aí na tela para você, o 62992298580. E o pessoal já vai participando, muitas participações. Esse assunto Goiás está quente aqui, o pessoal vai interagindo também com a gente. Inclusive, tem uma brincadeira aqui do Zé Carlos, do setor Bueno, falando: boa noite, sem a Thaís, cai o nível de beleza quase a zero. Volta, Thaís. E é verdade. Ele tá certo, ele tá errado. Mas tá bom. Ó, gente, só para deixar bem claro aqui, a nossa conversa, às vezes ela aumenta um pouco o tom, mas é na paz, né, Daniel? Discussão aqui é entre amigos. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho do outro representante goiano que está na elite do futebol brasileiro, do Atlético Goianiense. O Dragão que entra em campo amanhã contra o Atlético Paranaense, 19h no Estádio Olímpico, e o Atlético Goianiense buscará a terceira vitória consecutiva na Série A. Será que já dá para sonhar um pouquinho mais alto do que apenas permanecer? Esse é o pensamento do zagueiro Éder. Vamos conferir. Meu pensamento é sempre o ponto mais alto. Eu falo para você que se a gente mirar uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, não vai ser muitas... Pode ser surpresa para torcedores, para a imprensa, mas para o grupo que aqui está todo dia trabalhando, tendo noção do quanto é difícil o campeonato, mas que a gente tem qualidade e potencial para isso, não vai ser surpresa nenhuma. Eu vou voltar a dizer uma frase que eu disse do jogo antes do Flamengo, que uma vitória contra o Flamengo ou até mesmo o Corinthians iria surpreender mais a mídia do que a nós mesmos. Nós trabalhamos justamente para isso. E serve também para almejar esses objetivos dentro da competição. Claro que a gente vem tendo bons resultados, a gente venceu o Santos fora de casa. Isso pode soar até como soberba ou então empolgação, mas eu falo porque eu estou aqui diariamente com esses caras. E a gente está bem concentrado, a gente sabe que fechando e fazendo o que a gente vem fazendo com coração, com coragem, com vontade, a gente pode alcançar coisas maiores dentro da competição. Tá aí o Éder, zagueirão do Atlético, titular da equipe rubro-negra. Dante Keller, Éder tem razão? Dá para o Atlético sonhar com objetivos mais altos do que apenas permanecer? Ou ele ligou o modo ali, empolgou, está empolgado demais com essas duas vitórias, tem que ir com um pouquinho mais de calma, mais pés no chão? Dante Keller, você disse Dante Keller? Dante Keller, tipo Ronaldinho, fala para um e olha para o outro. Você viu o que o Éder falou? O ambiente está muito bom, tranquilidade, e isso vai fazer com que a gente sonhe em voos mais altos. É isso aí, o Atlético está numa paz maravilhosa. E o que está acontecendo? Laterais que eram criticados são elogiados, jogadores como o jovem João Paulo, o zagueiro? O João Vitor. João Vitor. Zagueiro João Vitor vai ganhando cancha depois de entrar e até marcar gol contra, está ganhando cancha. A tranquilidade reinando, ela leva o time a situações como levou o Atlético. Quem esperava o Atlético em 8º, 9º lugar num campeonato brasileiro com tantos jogos bonitos? Rupert Nickerson estava elogiando aqui em off o Éder. É um jogador que chegou bem no time do Atlético e encaixou bem, né? Ele é talvez um dos grandes pilares dessa equipe goiana. Ele não estava bem no Sport Recife, veio para o Atlético, não começou com aquela empolgação toda, mas depois ganhou uma posição e está subindo de produção a cada jogo, a cada partida. O Éder, ele se encaixou na defesa do Atlético. Está jogando um belo futebol. Ele acertou a defesa do Atlético, o zagueiro Éder. E não foi só ele, não. Ali na defesa do Atlético está tudo encaixadinho. Há poucos dias, há poucos jogos, até o Dudu estava sendo criticado, na última partida jogou bem. Então é mais ou menos desse jeito. O Atlético perde amanhã o lateral Nicolas, está suspenso, aliás, está por força de contrato, porque ele pertence ao Atlético Paranaense. É uma bobagem esse, né, gente? Você empresta o jogador, ele não pode jogar contra você. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Atlético Paranaense devia deixar o Nicolas jogar. Aí o Atlético vai ter que substituir o Nicolas pelo Natanael, o lateral. Mas está bem arrumado o time do Atlético para o jogo de amanhã, viu, Vitor? É uma postura que se criou aqui.
ô Rupert, que os clubes deveriam lutar contra isso. O clube deveria, quando vai contratar o jogador, se tivesse cláusula que ele não podia jogar, falar, então não quero, obrigado. Porque daí logo acabava com isso. Porque o clube que está cedendo, está doido para se ver livre do jogador. Quem vai pagar o salário é o outro, e acaba colocando essas cláusulas que são absurdas. Não tem por que o jogador não poder jogar porque pertence ao clube. Isso não acontece em lugar nenhum. Mas o atleta está sofrendo com isso. Cada jogo que passa, o atleta tem que tirar um por causa desse problema. Mas até recentemente eu vi uma entrevista do Watson Batista, foi questionado sobre isso. Ele falou, prefiro não contar com um atleta durante 2 jogos no campeonato do que deixar de ter ele, não contratar por conta disso, porque nos outros 36 eu sei que ele vai me ajudar bastante. O problema é que o Atlético está emprestando a sua vitrine também para o jogador emprestado. Então é uma relação de causa e de consequência. Você sabe o que é isso, Daniel? O atleta não tem o dinheiro para pagar o jogador, por exemplo, que ganha 200 mil. Aí o Inter, o Atlético, o Flamengo empresta o jogador para cá, paga metade do salário dele. Aí você tem que sujeitar a isso, a aceitar esse tipo de coisa. E o Atlético está fazendo das tripas o coração para conseguir montar uma equipe. Então ele tem que se submeter a esse tipo de coisa para trazer jogadores de grandes times. Ele só trouxe jogadores de Série A praticamente, né? Só de clubes da Série A. Ele está pagando um preço porque ele é um time pequeno que não tem o orçamento de ninguém da Série A e ele tem que trazer. Ele programou trazer jogadores da Série A, jogadores que podem ser revelados dentro da visão do Watson. Aí ele acaba tendo que se submeter a isso. Eu acho que é ruim, claro que é ruim. Um time grande não precisa fazer isso, mas o Atlético precisa. E eu concordo com esse fator. Eu acho até melhor ele ter certos jogadores aqui do Internacional, do São Paulo, do Corinthians, do Atlético Paranaense, do que trazer jogadores da terceira divisão e eles não terem que ser afastados. Olha, eu não concordaria se fosse um gigante, mas como é o Atlético que está lutando para sobreviver, eu concordo. Abraçando aqui o Claudeir, do Parque Oeste Industrial, parabenizando pelo programa, falando que está ótimo. Agora, pergunta para você, Daniel. O Rupert lembrou que não conta com o Nicolas, lateral esquerdo, e o Atlético também não conta com outro titular, que é o Gustavo Ferrarez, está suspenso pelo terceiro amarelo. E aí tem uma dúvida, Mateuzinho ou Matheus Vargas? Você, com o poder da escolha, o poder da caneta, quem é o titular do Atlético? Bom, eu falei aqui que o Atlético tinha melhorado muito nos últimos 2 jogos, no jogo contra o Bragantino e no jogo contra o Santos, no segundo tempo, depois que esses atletas entraram. No jogo contra o Santos, o Mateuzinho não entrou, mas o Matheus Vargas entrou. E eu achei que eles têm que, sim, eu concordo, acho que eles têm que ter mais oportunidade no time principal do Santos. Eu iria com o Mateuzinho. Gostei muito da atuação dele depois que entrou no jogo contra o Bragantino. Aproveitando aqui o recado da Rosana, que está mandando um abraço para você, Dante, acredita que o Atlético vai empatar com o Atlético Paranaense e o Goiás vai perder para o Bahia de 3-2. Passa a bola para você, Rupert. Amanhã, reencontro com o Renato Kaiser, agora do time do Atlético Paranaense. O Walter deve ficar no banco de reservas. Jorginho não foi relacionado. Tem um gostinho diferente para o Atlético, tem que ter um cuidado a mais, especialmente com o Kaiser, que entrou com uma luva, né, na equipe do Furacão. Aí, ó, é um outro detalhe. Se fosse um jogador que tivesse vínculo ao Atlético, o Atlético poderia utilizar isso aí. Ele não iria jogar. Ia beneficiar o Atlético Goianiense. Agora, como não tem isso, teve que abrir mão do jogador, aí vai ter que enfrentar agora o Renato Kaiser. E olha que é osso duro, porque esse Kaiser, nos últimos jogos, ele fez aqui no Atlético, está fazendo no Atlético Paranaense uma sumidade. Está jogando uma sumidade o Renato Kaiser. Abraçando também o Rui César, atleticano, abraçando todo mundo aqui do programa. O professor Reinaldo também está falando, o problema é que os times goianos não dão conta de segurar os bons jogadores. Então fica o registro até em cima desse último debate que a gente teve. Até em relação a esse jogo de amanhã, para fechar o assunto Atlético antes da gente ir para o intervalo, Dante, postura que você espera da equipe goiana para emendar essa terceira vitória consecutiva amanhã contra o Atlético Paranaense, que está na zona de rebaixamento? Deixa primeiro eu agradecer o abraço da Rosana, está sempre conosco. Eu espero que você continue com a gente aqui na TBC também, Rosana, e acompanhe a gente aí todos os dias no nosso programa. A gente está lutando muito para fazer um novo programa, um novo espaço para o esporte.
E também para o Sozinha, o Inocêncio, o Sozinha, filho do seu Souza, lá no setor Pedro Ludovico. E para o Vagão, zagueiro, ex-zagueiro do Goiás. Você lembra, Rupert? Lembro do do Vagão. daquela galera. Oficial de Justiça. Daquela turma do Goiás Esporte Clube, daqueles bons tempos do Goiás. Olha, o Atlético tem que ter a postura que ele tem tido. É a mesma postura. Ele tem que continuar do mesmo jeito. Ele vai levando, ele está numa situação ótima, ninguém esperava, não acredito que em sã consciência alguém esperasse que o Atlético estivesse acima da 8ª, 9ª posição no campeonato. E se ele conseguir levar isso até o final, é muito importante. Eu acho que o Atlético vai se dar bem amanhã e eu estou acreditando que o Goiás vai se dar bem hoje também. Só para vocês terem uma ideia, no tal do Cartola, eu joguei o Tadeu, goleiro do Goiás, os 2 zagueiros do Goiás, os 2 laterais do Atlético. Essa é a minha defesa no Cartola. São os clubes goianos que eu acredito nesses jogadores. E com um recado do Rodrigo Carvalho, do Jardim Novo Mundo, que está parabenizando, desejando muito sucesso para todos nós do programa, e mandando um abraço especial, diz que está muito contente em rever Daniel Santana na TV. Bom, um abraço para ele. Qual que é o nome? Rodrigo Carvalho, do Jardim Rodrigo Novo Carvalho. Mundo. Um abraço para ele. Com esse recado, a gente vai para uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui no TBC Esporte.